Ontem, dia 15 de março, foi o Dia Mundial do Consumidor. E hoje aqui na Rádio Inconfidência, nós estamos recebendo a diretora do Instituto de Protesto aqui em Minas Gerais, a Raquel Garcia, que vai trazer informações, esclarecimentos sobre o que acontece quando dívidas são protestadas e quais são os passos a serem seguidos para quitar qualquer débito que é levado a protesto. Ô Raquel, um prazer recebê-la aqui na Rádio Inconfidência. Um bom dia para você. Bom dia, o Instituto de Protesto agradece o convite da rádio, é uma honra estar aqui. O que é o Instituto de Protesto? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem na sociedade? O Instituto de Protesto é uma entidade nacional que congrega todos os cartórios de protesto do Brasil. Em Minas Gerais, é uma associação que congrega os cartórios de Minas Gerais. Então, quem quiser informação sobre os cartórios de Minas, é só procurar o Instituto. Ô Raquel, o que é o protesto propriamente dito? O protesto é um serviço público de cobrança de dívida. É um mecanismo que a gente tem à disposição da sociedade para quem quer recuperar um crédito que está tendo dificuldade de receber. Ou seja, aí vale tanto para... A pergunta vale para pessoa física, pessoa jurídica, enfim? Vale. O protesto, ele tem um índice de recuperação muito elevado. A gente consegue recuperar mais de 60% das dívidas em 3 dias úteis. E depois a gente percebe que no prazo de até um ano a gente tem mais cerca de 15% de recuperação. Então, os cartórios de protesto eles se transformaram em verdadeiros centros de recuperação de crédito para o Brasil, numa alternativa à busca do judiciário. Então, que evita o desgaste de uma ação judicial e que garante o fim da briga, né? Porque nada melhor do que encerrar um conflito, né? Ainda mais conflito de crédito, a gente sabe que sempre é doloroso para as duas partes. Então, hoje, os cartórios de protesto eles exercem para o Brasil uma função muito importante, que é, ao trazer o crédito de volta para a economia, movimentar o nosso país que está precisando, né, nesse momento de crise, para gerar emprego, para fazer a riqueza recircular. Agora, eu gostaria de entender melhor o trabalho que vocês fazem, porque existem os sistemas de proteção, os serviços de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Qual que é a diferença desses serviços que eu citei com o trabalho do Instituto de Protesto? Ok. Os cartórios de protesto, eles podem receber dívidas que sejam documentadas em dinheiro e que já estejam vencidas. Então, uma grande diferença é que o cartório de protesto, ele garante ao consumidor a segurança, a informação e o direito de ser ouvido, né? Jamais a pessoa vai ser protestada se a dívida não estiver vencida e se ela não cumprir os requisitos legais. Então, é um serviço muito mais regulamentado que os serviços de proteção ao crédito. É passada a informação da dívida por meio da intimação para o consumidor. Então, ninguém é protestado sem ter recebido a intimação por escrito, com aviso de recebimento, chamada AR dos Correios, ou ter sido intimado por edital. E isso é muito importante porque é uma oportunidade que você dá ao consumidor de lembrar, estou devendo para a rádio, estou devendo para a escola, qual aquela dívida, conferir se não houve um equívoco na cobrança. E aí é dado ao consumidor o direito de escolher renegociar essa dívida, porque ele tem um prazo de 3 dias úteis para comparecer no cartório. Isso é muito importante, a pessoa lembrar que intimada, ela não está com o nome sujo, ela não sofreu nenhum tipo de restrição. Na verdade, o que ela tem que fazer é procurar o cartório, procurar o credor para quitar aquela dívida ou parcelar. Se eles entrarem num acordo comercial, o procedimento do protesto será interrompido, inclusive. E no cartório de protesto também, todo município tem um cartório de protesto responsável. Então, o consumidor tem um ponto de atendimento para ele, onde ele será ouvido. Se ele entender que, apesar do contato com o credor e etc., aquela dívida é indevida, ele pode comparecer ao cartório de protesto e registrar em cartório as razões dele para não pagar. Então, é um serviço que busca a recuperação do crédito, porém respeitando o consumidor, respeitando a pessoa. Bom, e nós estamos falando de um assunto que tem a ver com muita gente aqui no Brasil, né? Infelizmente,
houve aí um número recorde de desempregados no último ano e tal, e a consequência disso, ou uma das consequências, é que as pessoas, algumas delas, acabam deixando de pagar as dívidas, ficam inadimplentes e são protestadas e tudo mais. Pois é, aí eu gostaria exatamente de entrar nessa questão. Se um cidadão recebe essa intimação, você até começou a explicar, ele não foi protestado, e se ele não tomar providência, quais são as consequências? Olha, se ele não comparecer nesses 3 dias úteis que ele tem, se ele não comparecer ao cartório para quitar a dívida, aí sim, ele vai ser protestado. E uma série de restrições passam a acontecer. Ele vai ter dificuldade de tirar talão de cheque, ele vai ter dificuldade de ter acesso ao crédito, fazer uma compra parcelada, porque é lançado um aviso a todos os serviços de proteção e a Central Nacional de Protesto. E aí o que ele tem que fazer? Ele vai ter que procurar o credor, entrar num acordo contra um parcelamento ou quitar a dívida dele, e ele vai obter desse credor um documento que comprova que eles tiveram um acordo ou que a dívida está quitada, e aí ele comparece ao cartório para conseguir limpar o nome dele definitivamente. Caso não aconteça um acordo nessa fase, a tendência é ir para a justiça mesmo. Ir para a justiça, e um dos efeitos vai ser, se ele for um empresário, vai poder ser pedida a falência dele, a depender do valor do protesto. Dobra o prazo para a pessoa cobrar na justiça. Então tem uma série de efeitos que causam. Mas um dos efeitos que deve ser esclarecido é a questão de que o protesto não sai dentro de 5 anos. O protesto, ele sai, o registro de protesto só fica limpo com a quitação da dívida. E na internet, para a sociedade em geral ter o maior contato e saber mais sobre o Instituto de Protesto, os serviços que vocês disponibilizam. Vocês também, claro, estão na internet, né? Toda instituição está na internet. Sim, hoje todos os cartórios de protesto estão na internet. Você hoje, para protestar uma dívida sua, você consegue fazer tudo por internet. Nós temos uma central de remessa de arquivos eletrônicos. O cancelamento de protesto, que é para limpar o nome, também pode ser por internet. E para quem quiser saber se está com o nome protestado, nós temos um site que é o www.protestomg.com.br, onde o cidadão consegue gratuitamente consultar o CPF ou o CNPJ de uma empresa no Brasil inteiro para saber se está ou não protestado, e sem fazer cadastro nenhum. Basta digitar o CPF da pesquisa. Existem empresas que oferecem esse tipo de serviço, mas você me dizia até fora do ar, e aí é bom esclarecer que é um outro sistema e é mais complicado, né? Sim. No Dia do Consumidor, é interessante a gente alertar o consumidor de que existem vários sites para pesquisa de CPF. Mas o consumidor tem que ler quais são as condições de uso desse site para ele saber se ele quer mesmo dar os dados pessoais dele. Por quê? Essas consultas, diferentemente da consulta de protesto, exigem um cadastro extenso, com nome de pai, mãe, endereço, CPF, título de eleitor e etc. E nas condições de uso está a permissão, muitas vezes, da venda das informações pessoais do consumidor e do perfil de consumo dele. Então é interessante, assim, às vezes por 10, 15 anos o consumidor autorizará o uso das informações pessoais dele. Então é interessante a pessoa ter consciência de que não é uma mera consulta para ela saber se realmente interessa a ela ter os dados pessoais sendo vendidos por aí. Obrigado. Essa foi a diretora do Instituto de Protesto de Minas Gerais, Raquel Garcia. A Raquel voltará conosco na semana que vem, porque existem muitos protestos falsos e ela vai trazer esclarecimento acerca dessa situação na semana que vem aqui no Diário do Rádio. Reportagem Emerson Rodrigues. Reportagem Emerson